todos, sejam todos bem-vindos a esta reunião. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Correia, Podemos. Arilson Valério, PSB. Presente. Selma Mesa Barba, MDB. Presente. Edmar Crispim, PSB. Presente. Fabiano Esteves, PSB. Presente. Genivaldo Martins, Podemos. Presente. Leandro do Carmo, PSD. Presente. Remi Cardoso, Podemos. Wagner de Azevedo, Cidadania. Presente. Valmir do Sindicato, PT. Presente. Wellington Marcos, Republicano. Presente. Havendo quórum legal em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão extraordinária da primeira sessão do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da terceira extraordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão extraordinária, abertura 20/8/2021, 9h0 encerramento 20/8/2021, 9h15. Mesa diretora, presidente Arilson Valério da Silva, PSB, vice-presidente Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos, primeiro secretário Genivaldo Martins da Silva, Podemos. Lista de presença na sessão: Adriano Sacomã, PSB, Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos, Arilson Valério da Silva, PSB, Selma Mesa Barba Silva, MDB, Fabiano Esteves de Almeida, PSB, Genivaldo Martins da Silva, Podemos, Leandro Aparecido do Carmo, PSD, Wagner Ambrósio de Azevedo, Cidadania, Wellington Marcos de Assis, Republicanos. Senhor presidente. Coloca a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro a referida ata aprovada. Solicito ao secretário para que proceda a leitura da ordem do dia. Quarta reunião extraordinária 2021, 14/12/2021. Primeiro, discussão e votação sobre emenda da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento número 007 de 2021. Emenda aditiva ao projeto de lei número 070/2021. Segundo, segunda discussão e votação sobre o projeto de lei número 070/2021, estima a receita e fixa a despesa do município de São Miguel do Guaporé para o exercício financeiro de 2022. Senhor presidente. Primeiro, discussão e votação sobre emenda da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento número 007/2021, emenda aditiva ao projeto de lei número 070/2021. Coloco a referida emenda em discussão. Essa emenda, ela fica criada na Câmara Municipal a seguinte rubrica, que tem que ter essa rubrica que não tem na Câmara, porque teve essa alteração no cálculo autorial, no elemento 339197, aportes para cobertura de déficit atual, que é do RPPS, no valor de 8.774,70. Está remanejando das diárias civil 8.774,70. Então, a gente tem que criar que esse elemento de despesa é para a Câmara e esse orçamento também, porque está sendo feita essa cobertura através do cálculo autorial, tá? Porque antes se pagava direto, agora tem que fazer essa alteração.
Senhor presidente, só deixar registrado e justificar aí. Queria que o senhor justificasse, porque quando fala déficit, a pessoa já começa a pensar, né? A Câmara já começou a ficar devendo. Não, é para pagar. Né? Mas é interessante que justifique, né? É. Com mais clareza, que aí a população, pelo menos os que estão acompanhando... Não é né? dívida, é o que começar a partir de janeiro, a gente começa a fazer os pagamentos desse elemento de despesa, os repasses para o Instituto. A Câmara faz o repasse de todos os servidores, quando o servidor faz o repasse. Porque só que o elemento de despesa não faziam, tinha, e agora né? está tendo, porque mudou, teve uma alteração no Instituto de Previdência. Sim, sim. Tá? É só essa não é clareza. Dívida, não é nada, não. É só essa clareza, porque quando fala algumas palavras, as pessoas já começam a entender talvez o contrário, então para que fique correto, né? O Poder Executivo também vai ter que mudar, vai ter que criar o elemento de despesa, né? E a rubrica certo. também. Só que daí eles devem mandar um outro projeto para a gente, não sei quando, mas deve mandar. Então a gente já vai antecipar, já criar, porque a partir de janeiro a gente tem que começar já a trabalhar já. Tá certo. Alguma dúvida mais, vereadores, sobre essa emenda? Não havendo mais discussão, coloco a emenda em votação. Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Favorável. Fabiano Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Guigui, Favorável. Valmiro da Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Favorável. A emenda aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Só deixar claro também que essa emenda é dentro do próprio orçamento da Câmara, tá? Não tem nada com o orçamento do Poder Executivo, é do Poder Legislativo mesmo, lá dentro. Segunda discussão e votação sobre o projeto de lei número 070 de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Miguel do Guaporé para o exercício financeiro de 2022. Como eu coloco o referido projeto em discussão. Esse é o orçamento anual do município, né? Ele está com uma única emenda que é da Câmara Municipal e está apto a ser votado com os pareceres das comissões. O projeto está em discussão. Senhor presidente, só iniciar aqui, primeiro parabenizar por ter conduzido a audiência aqui nessa casa. Naquele dia, a gente fez uma leitura até boa e tivemos um bom entendimento, embora com pouco aproveitamento, eu entendo, porque já vem de lá, né, os pensamentos e o planejamento, e mesmo que a gente discute e pense em alguma alteração, mas tem que passar nessa casa. E aí tudo que tem que passar nessa casa tem que ser votado. Então, mesmo que foi feita a discussão, não teve praticamente alteração ao projeto nenhum, não teve nenhuma alteração, mesmo a gente percebendo, vereador Toninho, as dificuldades que encontra em alguns setores, em algumas secretarias, e que eu venho discutindo e chamando a atenção desde o começo do ano, das dificuldades que passamos nesse ano de 2021, eu não vou chamar de erro, mas os problemas com certeza continuarão em 2022, principalmente no setor agrícola. Na saúde não tem como se discutir, porque tanto a saúde quanto a educação já se tem o percentual, né, estimado já em lei, o quanto tem que ser repasse para esses dois secretarias. O que eu percebo dentro do orçamento são algumas secretarias, todas elas receberam dinheiro, né, umas mais, outras menos, de acordo com as suas necessidades. Umas sonham em captar recurso de emendas de outros fundos, por isso que tem uns valores, parece ser elevado. Vamos torcer que isso chegue de fato, mas dentro dessas previsões, mesmo sabendo que algumas previsões, eu não concordo com algumas situações, e aí eu torno chamar a atenção, né, por 2 vezes eu tentei aprovar nessa casa, não foi com esses pares, mas o vereador Toninho fazia parte, acho que daquele momento a vereadora Selma, são os dois, e que eu tentei aprovar nessa casa aqui uma emenda sobre diminuir a diária de vereadores. Então essa tese, para mim, eu sempre chamo a atenção, não só de vereadores, quanto de todos os setores.
e principalmente nas secretarias. Não dá para aceitar uma secretaria ter à disposição dela 80 mil reais, vereador Antoninho. Eu não posso concordar com isso. Não posso concordar com uma secretaria de agricultura que nós discutimos e a secretaria que é o pulmão no município ter apenas, dentro de um programa tão bonito, tão importante, ter apenas praticamente 11 mil, né, vereador presidente? Então, são essas atenções que a gente precisa de fazer nesse momento do voto, de um orçamento desse. Como eu disse ontem na presença do senhor prefeito e dos vereadores, meu pensamento hoje é de votar contra o orçamento, por não concordar com alguns elementos, embora, né, eu entendo também que quando eu voto contra o orçamento, eu estou votando também daqueles que estão de acordo. Então, é só para justificar aqui, que não concordando, mas embora tenho que votar, né, mas deixando claro aqui essa situação desse orçamento, pelo que eu percebo aqui, deve ser que ele deve estar vindo aqui desde 2017, só muda os valores, só aumenta o percentual, né, os elementos continuam os mesmos, embora os valores sempre estão sendo elevados. A diária do ano passado, que era de 40 mil, vereador Leandro, o senhor estava aqui também na casa, naquela discussão, a diária que era de 40 mil, hoje foi para 80. Já que tudo está subindo, né, então vamos aproveitar e subir aqui também. Mas é uma programática, senhor presidente, que eu não vou concordar nunca. Vocês podem ter certeza, enquanto eu estiver nessa casa, e o próximo passo que eu vou dar aqui nessa casa para o ano que vem, com vocês concordando as comissões ou não, é o projeto que eu não concordo com a questão das diárias nossas de vereadores, né, principalmente deslocamento para a capital e para fora do estado. Eu ainda acredito que são valores ainda que precisa ser repensado. Eu penso que as diárias, tanto de vereadores, prefeitos e secretários, elas deveriam e devem ser feitas de acordo com a necessidade dos seus gastos. Não é justo hoje uma pessoa sair daqui da cidade para a capital ganhando aproximadamente 300, 400, 500 reais de diária, enquanto um trabalhador trabalha o dia inteiro no sol quente ganhando apenas 100 reais. Ah, mas ele não teve despesa, ele não teve hotel, ele não teve uma alimentação. Mas o município já paga para isso. Eu não estou fazendo aqui para querer ganhar mérito, para querer se aparecer. Quando nós falamos de economia, tem que partir dessa casa. Nós temos que começar economizando. E para economizar, a gente precisa também cortar, às vezes, na nossa própria carne. Eu acho que assim a gente vai valorizar um pouco mais o recurso dessa casa e também o recurso do próprio município. Porque se você pegar hoje a quantidade de diária que saiu, que foi gasto do Poder Executivo, eu acredito que se pegar do começo do ano até agora, dá para contar os final de semana que o prefeito ficou dentro da cidade. Claro, ele foi embora atrás de recursos. Mas se a gente pegar todos os finais de semana que ele saiu, no mesmo cálculo que eu estou fazendo, que a gente está fazendo, vocês vão ver o tamanho da economia que a gente também traz para o município. Então, são esses cálculos que a gente precisa fazer, embora as pessoas, muitos não concordem, né, mas a gente precisa de repensar algumas situações. O projeto está em discussão, eu vou fazer a minha agora, e os vereadores todos que quiserem discutir, sem problema nenhum. Sobre a questão do orçamento, acho que poucos discutiram o orçamento nesse ano aqui na casa, e os últimos 3 anos que eu fui diretor aqui na casa, discuti o orçamento desses orçamentos que chegam na Câmara. Eu consegui chegar num consenso, numa ideia minha. Não adianta você mexer no orçamento, não adianta você colocar mais, não adianta você colocar menos, não adianta você dar 10%, 20% para o prefeito de remanejamento. Quando começa fevereiro, todo dia tem um projeto na casa para ser votado de remanejamento, e vota do mesmo jeito. Esse ano nós votamos 84 projetos na Câmara, todos favoráveis, não teve nenhum contrário. Nenhum dos 11 vereadores votou um projeto contra. Nem o voto dele. Então, como que nós vamos abrir uma discussão para você fazer emendas num projeto, no orçamento, se depois você vai desmanchar do mesmo jeito? Não adianta. Então, o que nós precisamos? De aceitar o que o prefeito mandou e fiscalizar
o que o prefeito mandou. Aí sim nós temos que fazer a nossa parte, fazer a fiscalização. Agora nós ficar aqui fazendo emenda daqui e dali, o ano que vem nós vamos falar tudo amém do mesmo jeito. E isso não é de hoje. E uma outra situação, respeito a tua opinião, vereador Valmir, sobre a questão das diárias. Respeito, e você sabe que eu tenho um respeito muito grande politicamente com você. Mas a diária é cara para quem vai passear em Porto Velho. Quem vai passear, ela é cara. De graça, ela é cara. Só pelo transporte do veículo é caro para quem vai à toa. Nós criamos esse ano um crédito especial aqui na Câmara. Nós votamos aqui ontem, eu falei aqui, mais de 8 milhões de reais. Tudo isso é emenda dos vereadores e de prefeitos que correram atrás. Eu tenho a minha consciência limpa que as minhas diárias foram muito bem investidas nas viagens que eu fui para Porto Velho. E eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm os seus recursos, inclusive o vereador Valmir. Todos os nossos deputados colocaram as emendas. O vereador Dimar foi para Brasília agora. Conseguiu um projeto de 2 milhões de reais. A diária sua foi cara, vereador? A sua diária foi cara? Muito pelo contrário. Se a gente não procurar economizar, procurar um hotel mais barato, você acaba passando apuro, principalmente Brasília, porque tudo é caro. A locomoção, ela não é brinquedo. Você precisa ter muita responsabilidade administrando como se fosse seu mesmo, como se você tivesse ganhado no cabo da enxada. Agora, o prefeito, secretário, funcionário, vereador que vai em Porto Velho andar à toa ou vai em qualquer lugar, aí a diária é caro. Eu sei que a minha diária foi muito bem investida no nosso município. Graças a Deus a Câmara me deu essas condições e o meu investimento para o município com as emendas parlamentares é em dobro. Mas deixo aqui então o meu questionamento sobre a questão do orçamento. Não adianta nós fazer muita coisa aqui, agora nesse momento, e o ano que vem nós votar tudo favorável, fica tudo do mesmo jeito. Algum vereador quer fazer mais a discussão para nós colocar o projeto em votação? Quero fazer. Sim, vereador. Eu entendo aqui as duas versões dos vereadores que antecederam, mas quero aqui colocar a minha. Eu entendo que o orçamento precisava sim fazer uns ajustes em muitos pontos que ali poderia assegurar. A gente tem trabalhado em outros orçamentos que aqui teve na casa, mas quando se discutiu, até quero parabenizar aqui o presidente de iniciar aí fazendo reuniões com todos os secretários para discutir o seu orçamento e audiência e enfim. Mas deu para a gente perceber que assegurado dentro do orçamento precisava assim fazer muitos reajustes. A agricultura, entendo que é uma das prioridades, que ali está assegurado pouco recurso, ou quase nada. Mas também entendo, igual o presidente acabou de dizer aqui, que tem muitas outras formas da gente trabalhar no início do ano e colocar e assegurar para que atenda e executa muitas obras, muitos trabalhos que precisam em cada secretaria nesse sentido. Então, quando vem aqui o projeto de remanejamentos, que ali muitas vezes tira de lugar que ainda no orçamento era pouco, já era pouco e muitas vezes, se bobear, acaba tirando mais. O lugar que está sobrando muitas vezes investe no lugar que não seria o ponto positivo. Então dá para nós se trabalhar nesse sentido no início do ano e estar prestando muita atenção e trabalhando para se colocar recursos nesse sentido. Então entendo aqui, até vereador, quando o senhor colocou a situação em questão de votar o contrário, nós já falamos ali nos corredores junto ali, segundo a opinião, não dá, porque dentro do orçamento são os recursos que vamos trabalhar o ano que vem, se Deus quiser, e vamos fazer muitas coisas aí. Vejo muito recurso em situações importantes, tudo é válido, aonde estiver, embora tendo algumas situações que está faltando,
Mas é importante nós aprovar o que temos, assegurar e vamos trabalhar. No início do ano vamos trabalhar. Questão do superávit aí, o nosso presidente questionou uma situação muito importante do trabalho nós, vereador, quando viajamos, como vamos em busca, prefeito, enfim, todos que vão em busca de recursos para o município, isso acaba melhorando o recurso do município, no superávit ali crescendo, favorecendo, e é isso que nós temos que buscar, porque o recurso próprio, arrecadado pelo município, muitas vezes é pouco, nós temos em busca de emenda, em busca de recursos, e com isso vai crescendo nosso orçamento para nós poder trabalhar. Então assim, vale, vamos aprovar esse orçamento e vamos começar a trabalhar com o pé no chão. Inclusive, quando discuti ali a questão da agricultura, eu pude descobrir, senhores vereadores, que aquela taxa que é feita quando o produtor vai ser atendido, aquele recurso ele vem lá no superávit. Por exemplo, esse ano arrecadou, embora ter trabalhado pouco, nós achamos que trabalhou pouco, a agricultura trabalhou pouco, mas ela arrecadou 180 e poucos mil. Ela arrecadou 180 e poucos mil. Esse recurso ele tinha que ter sido aplicado dentro da agricultura. E eu descobri que nós votamos no superávit e nós não garantimos nem 10 mil lá na agricultura, para que voltasse para a agricultura, para transferir em horas máquinas para o produtor. Então, nesse caso, nós falhamos. Lá no superávit nós arrecada e muitas vezes nós divide, nós coloca, nós assegura em alguns pontos que talvez não seria e nós deixou de colocar. Então isso me abriu a mente e disse, foi válido. Nesse sentido eu falei, porque a agricultura trabalhou, executou com pouco recurso, arrecadou e ali não transferiu o recurso para poder fazer mais. Mas vamos trabalhar com inteligência. O ano que vem vamos estar vendo isso aí, vamos trabalhar e assegurar isso. E talvez colocar mais. Dentro desses superávites, vamos colocar mais recursos. Nós temos como colocar mais recursos. Então, vamos aprovar o orçamento que tem e vamos trabalhar. Só um exemplo, desculpa, vereador, Vossa Excelência fez uma emenda esse ano que passou para o PA, R$80 mil, né? Seu pedido. Quanto que foi investido no PA? Então o problema nosso, gente, não está sendo o orçamento, nosso problema está sendo a execução. Não adianta nós colocar 2 milhões na agricultura e não executar. Nós temos que cobrar a execução. O orçamento a gente consegue trabalhar. Agora você coloca lá, o vereador pediu R$80 mil para aquisição de PA. Acho que foi comprado no máximo 40, acho que 30, nem foi comprado isso. Acho que não executou nada, né? Você entendeu? Então, assim, não adianta nós ficar discutindo, se desgastando com o orçamento, que tem que ter orçamento da agricultura, tem que ter orçamento não sei aonde, não executa. Então, o que nós precisamos de trabalhar com o prefeito, com o Poder Executivo, é a execução dos projetos. Certo. Senhor presidente, a discussão é boa, só justificar com os pares, o senhor pede a indagação e parte do vereador que foi para Brasília, eu não estou dizendo que tem que tirar de área. Eu só estou dizendo aqui, né, isso, eu estou dizendo assim, todos os vereadores, prefeitos, foram e trouxeram recurso, entendo perfeitamente, respeito tudo isso. Só estou dizendo assim, que se o determinado vereador ou servidor do município faz uma determinada viagem e ele gastou R$10 mil, que ele seja recompensado com os 10 mil. Mas se ele gastou só R$100, que ele seja recompensado com os R$100. Não é dar 20 mil e gastar R$100 e ficar com o lucro. É isso que eu estou dizendo. É só uma base de cálculo que a gente tem que ter. Não dá para ficar no mesmo hotel todas as duas pessoas e um chegar e provar que nessa casa, ou no Poder Executivo, os dois ficaram no mesmo hotel. Um chega com a despesa de R$1.000. O outro só apresenta em nota, em documento, uma despesa de 150. Entende o que eu estou dizendo? Então a gente precisa, e quando o senhor diz, né, para quem vai passear, é pior ainda, né? Para quem só vai passear, é pior ainda. Mas é só essa reflexão que a gente precisa de ter, né? Mas com relação do orçamento,
não está errado, né? De quando nós estamos aqui de 2013, passou por essa casa dessas mesmas situações, né? E do decorrer do ano vem os projetos e a gente vai votando, porque diz que é tudo necessidade e não se tem projeto contra. O que falta, na verdade, e acompanhando a linha de raciocínio aqui, é a parte final, que é a execução, né? O senhor não está errado disso. Nós precisamos de ter essa maturidade aqui na casa para acompanhar essa parte da execução nas cobranças. Mas aquilo que eu falei ontem na tribuna, o difícil é que quando você pede para executar, também não é atendido, né? Nós passamos esse ano todo cobrando que fosse executado o programa do PA. Não tinha nenhum responsável para criar o projeto, não tem a responsabilidade de criar projeto, né? Que você precisa fazer toda uma metodologia, criar um conselho, criar tudo isso, e não conseguiram se criar. Então, assim, a nossa parte até que a gente está fazendo, agora precisa o executivo também nomear pessoas com clareza que tenham esses entendimentos na execução dos programas. Obrigado. Senhor presidente, falando um pouco referente ao orçamento, eu costumo dizer que o orçamento é um cheque em branco assinado que nós estamos dando ao prefeito, ao executivo. O prefeito tem um estilo de administrar, ele prefere que manda os remanejamentos, manda os projetos aqui para essa casa, pouco projeto, pouca ação que ele faz por decreto. A maioria das vezes ele manda para essa casa para ter o aval dessa casa. Então cabe a nós fiscalizar o recurso. A gente pega uma secretaria citando um exemplo, Secretaria de Educação. É uma secretaria que tem do segundo maior orçamento, segundo ou primeiro maior orçamento do município, acho que é o primeiro, né? Segundo, acho que é a saúde. Primeiro maior orçamento, e a gente vê poucos investimentos na educação. Vereador, só para abrilhantar teu discurso, aí, o ano passado, esse ano, nós só fizemos remanejamento para o Poder Executivo na Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Obra e Agricultura. As outras foram tudo via decreto. Via decreto. Entendeu? Então, só nessas que nós fizemos, porque ele pôde fazer, nós só fizemos R$996 mil que veio para a Câmara de remanejamento. Tem os outros créditos especiais, tá? E só concluindo, a gente vê pouco investimento por parte na educação. A gente vê aí o início das aulas já para começar em fevereiro. Aí você pega aqui, ó, o orçamento da Secretaria de Educação, R$22.843.608,39. E a gente não vê nenhuma reforma de alguma escola, pouco se investe. Então cabe o quê? Nós fiscalizar e cobrar. E essa casa, nos mandatos anteriores, teve muita discussão referente, já teve até projeto nessa casa do orçamento rejeitado. No mandato anterior foi rejeitado, o vereador, salvo me engano, acho que o vereador Zilo, que revez o voto dele e votou favorável. Mas eu acho que a Câmara está de parabéns, os vereadores, está bem alinhado com essa situação, e compete a cada um de nós a fiscalizar, entendeu? A cobrar somente do secretariado, cobrar as ações dentro do município. E são várias secretarias que pecam nesse sentido, e cabe a cada um de nós fiscalizar e cobrar, que é o nosso papel. Só me permitam, na questão da educação, a gente teve um ano aí sem aulas presenciais, né? Veio começar já agora no final do ano, e fazendo visita a algumas escolas, eu encontrei coisinha mais bonita, com ar-condicionado, penduradinho, mas que não ligam, porque a energia não aguenta, e a gente não dá para conseguir entender porque os ônibus não rodaram, diminuiu os carros com as diárias para poder levar os professores para as linhas, era para ter uma economia e ser gerenciado isso de uma outra forma. E o que a gente fez de verdade? Eu não vi essa pauta ser trazida para casa, apesar de eu estar com 60 dias aqui. Então, assim, falta muito em nós, como fiscal. De verdade, eu não vejo a ação nossa cobrando o executivo. Eu acho que a gente precisa de chamar um pouco essa responsabilidade para dentro da gente e cumprir mais também com o nosso papel. Estamos fazendo o que tem que ser feito, que é dar o cheque em branco para poder ser feito da maneira que eles querem
e acham melhor para o município, mas precisa da gente fiscalizar mais o que está acontecendo. Quando eu falo da Secretaria de Educação, que eu estou recebendo diversas cobranças referente a essa secretaria. A gente acompanha e tivemos um ano sem aula e nada se foi investido, não teve nenhuma ação, nenhum investimento por parte dessa secretaria. E aí o tempo passa, nós estamos prestes a sair de uma pandemia, né, com a vacinação, e o próximo ano, acredito que já vai se iniciar o ano letivo aí, depende do que vai decorrer dessa situação, dessa pandemia, e a gente vê umas escolas toda, a maioria deteriorada, entendeu? Então, é uma cobrança que a gente tem que, nós vereadores, tem que tomar uma atitude referente a essa situação, que a gente não pode aceitar. Quando você fala da situação dos ar-condicionado, estava na 108, tem outras linhas, várias linhas, que questão fácil de ser resolvida e não se resolve, entendeu? E quando você vai falar com o secretário, ainda meio que vira as costas, meio que acha que não tem que dar satisfação para o vereador. Então, só para reforçar aí os colegas vereadores, que firmar essa cobrança para que esse próximo ano, 2022, não aconteça da forma que aconteceu em 2021 na Secretaria de Educação. Falando sobre educação também, eu tenho cobrado bastante o secretário, tenho perdido informações. Essa questão dos ar-condicionado eu cobrei, ele me respondeu que a gestão anterior dele comprou um monte de ar-condicionado para as escolas, colocou os ar-condicionados, mas não tinha energia, não tem condições de energia, não tem tamanho de energia para comportar. Então parece que agora tem que fazer um projeto, esse projeto teve que fazer primeiro a doação dos terrenos lá, colocar o nome da escola para poder fazer isso aí. E sobre a questão da educação, o vereador falou que é bem interessante, 22 milhões de orçamento? A folha de pagamento da educação é 19 milhões. Você entendeu? E esse ano que vem, se não ajustar a educação, não fecha o ano. Esse ano vai fechar porque não teve aula. Nós estamos agora, provável que deve vir hoje para a Câmara, para votar o orçamento, uma lei do rateio da educação. Provavelmente deve sobrar em torno de 900 a 1 milhão de reais para ratear entre os servidores públicos, os professores. Estamos só aguardando, deve chegar aí de hoje para amanhã esse projeto, que nós vamos ter que votar ele para o rateio da educação, porque tem que ser investido no funcionário, no professor. Só um teste seletivo que está chegando aqui para nós hoje está pedindo 40, quase 50 vagas de professores. Então a quantidade de aluno, quantidade de escola, e os professores estão em pouca quantidade de professor, então o teste seletivo, por isso que está sobrando todo esse recurso financeiro aí. Provavelmente para os professores vai ser muito importante, né, que vai fomentar o município com esse recurso, com esse dinheiro que vai entrar no final do ano, é muito bem-vindo. Me parece que estamos aguardando, igual eu falei, estamos aguardando aí, mas deve estar em torno de 6 a 7 mil reais cada professor que vão receber do rateio aqui do município. E uma outra situação é os 30%. Esses 30% também o município está sobrando, vai sobrar recurso. O que o secretário fez? Que nós demos ideia para eles fazer é o seguinte: o município deve aproximadamente 2 milhões e 800 de licença-prêmio dos servidores públicos da educação. São quase 3 milhões de reais. Por quê? Porque veio acumulando. Tem professor que tem 3 licença-prêmio. E se esse pessoal querer tirar tudo agora em janeiro, como é que o município vai dar aula? Então, foi feito um levantamento de, não os 30%, porque tem os 60%, tem agora 70% e 30%, né? Nesses 30%, me parece que aproximadamente vão pagar 1 milhão e 100 de licença-prêmio para todos os servidores da educação que têm uma vencida. Então, aqueles que têm aquelas vencidas estão pegando desde lá da data dos vencimentos para poder fazer esse pagamento. Mas o orçamento da educação é importante para o município e ele precisa ser trabalhado com muita seriedade, porque esse ano, igual nós estamos falando, é um ano atípico. O ano que vem não tem desculpa, não. Esse ano nós estamos aí, a gente está vendo aí todos os vereadores, eu estou, com a minha parte como presidente, a gente está tentando dar uma aliviada na coisa, mas o ano que vem tem que fluir. O ano de experiência já passou já.
Algum vereador quer fazer mais alguma discussão sobre o orçamento? Eu quero aí também cumprimentar o debate sobre a educação. Eu vejo ali da parte do secretário que eu acho que é a coisa mais importante, que ele tem feito a diferença e vai fazer com certeza. Questão do orçamento e recursos, já está aí explicado, né? A folha é alta, mas ele está fazendo um dever de casa, colocando as escolas em dias, documentação, procurando fazer os reajustes com o profissional, né? Essa questão aí da licença, coisa que tinha débito aí não sei de quantos anos, enfim. E aí, cumprimentando em questão de investimento, estrutura nos colégios, nós temos trabalhado, ele tem se esforçado aí como secretário e tem somado aí em busca de recursos. Nós, vereadores, aqui principalmente os vereadores aí do grupo do deputado Ismael Crespino, nós temos corrido atrás, tem aí várias escolas que vai ser beneficiado com certeza nos investimentos. E aí, então, com certeza, as escolas vai melhorar em todos os sentidos. E é isso, vamos trabalhar. Tem um superávit e acabamos de falar, vamos trabalhar. Falta alguma coisa, vamos assegurar lá. Precisa se fazer alguma coisa em algum setor, vamos trabalhar com inteligência, vamos dividir esse superávit aí, que nós mesmo buscando recursos, nós vai aumentar essa arrecadação aí do superávit. E vamos começar a trabalhar e fazer investimento em vários setores. O vereador, só para complementar, quando eu falo também da questão de estrutura, se você for fazer um balanço, nós, o município de São Miguel do Guaporé, é o município que mais se paga o professor. É o município dos municípios do estado de Rondônia, onde o melhor salário dos municípios do estado de Rondônia é o município de São Miguel do Guaporé. E aí eu faço uma análise. Procura o IDEBIT de São Miguel para você ver. É os piores IDEBIT do estado de Rondônia. Isso é vergonhoso. Então tem que ser revista a questão da educação. Nós temos um município vizinho aqui, que é Nova Brasilândia, que é um exemplo. Entendeu? O IDEBIT deles são os primeiros do estado de Rondônia. Então tem alguma coisa errada, tem que ser revista. Então quando eu falo a questão de estrutura, não só a questão de estrutura, falo também a questão de preparação do profissional e a questão do ensino em si, que tem que ser revista. Vereador, assim, a sessão ela só tem essa votação desse orçamento, a gente está até deixando esses debates aqui, porque é importante aproveitar que os vereadores estão e dar uma visibilidade aos trabalhos dos vereadores também. Nós temos, o vereador Leandro falou uma coisa muito importante, São Miguel é um dos piores indébitos do estado de Rondônia. Mas por quê? Porque os investimentos da educação, gente, foi muito fraco em São Miguel. Nós precisamos de dar condições físicas e intelectual para os professores trabalharem também. Nós precisamos dar condições para depois cobrar também, que nós precisamos cobrar, nós precisamos entrar, porque o futuro nosso é a educação, gente. A educação ela foi ficando. Se você for pegar hoje os investimentos que foram feitos na educação, tem muitos anos que foram feitos. Agora, só para poder dar também vender o nosso peixe aqui, nós estamos fazendo um investimento através do deputado Ismael, com a parceria e inteligência e o trabalho do deputado. Nós estamos trabalhando aqui no Escola Lázaro, junto com nós, os vereadores, que nós estamos trabalhando. Por isso que eu estou falando. Então, muitas vezes, essas coisas você precisa estar correndo o tempo todo em Porto Velho, para lá e para cá. O vereador Fabiano, o vereador Dimar, o vereador Genivaldo, o vereador Toninho e eu, nós estamos direto nessa correria, porque se você bobeia, você não consegue. Cada um de vocês estão correndo atrás dos objetivos. E é um objetivo comum para o nosso município. Nós temos aqui na área da educação 5 salas de aula no Tio Teco, 2 salas de aula no Lázaro, o refeitório e a cozinha do Tio Teco, 7 salas de estar para os professores, que é uma sala de estar, uma sala para cada escola, que é de estar para o professor. O professor da escola hoje ele tem que dormir em cima da cadeira no horário do almoço dele, descansar, que ele não tem um local para ele ficar, com a sala, com ar-condicionado, com um sofá, uma televisão para ele assistir naquele horário que ele está em descanso. 2 salas de aula na linha 78, um caminhão frigorífico desse furgãozinho para fazer o transporte da merenda escolar. Eu já questionei com o secretário, a merenda escolar ela não tem que ser vindo buscar para o diretor de escola, não. O município precisa comprar, a secretaria de comprar e colocar, tem assistência social, tem a nutricionista que vai recolher essa merenda escolar.
ela tem que ser distribuída aqui da secretaria para as escolas. Ela tem que ter um caminhão específico, um carro para poder levar. O diretor, ela não pode sair lá da escola da linha 106 e vir aqui na cidade buscar merenda escolar, não. Ele tem outras coisas mais importantes para fazer na escola. Então esse caminhão vai dar esse suporte para isso. E também uma caminhonete para o trabalho do Conselho da Educação. Tem também outras, no distrito de Santana, tem salas de aula do vereador, do deputado Lebrão, tem caminhonete do deputado Lebrão que está chegando à educação. Então nós estamos vendo que, cara, esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer, juntar a parceria de nós 11 vereadores, fazer um bruto de um trabalho. Presidente. Ah, sim, eu esqueci, sim. Só ia perguntar sobre os veículos. Sim, eu esqueci. Tem 9 veículos baixos para transportar os professores, para poder levar para as escolas, que a situação dos nossos veículos hoje é totalmente, os professores chegam todo sujo, né? Então vai ter 9 veículos para levar daqui da cidade os professores da linha e um ônibus para transporte de alunos. Isso não é do transporte escolar, é para transportar alunos para eventos, para jogos, para o que precisar dentro do nosso município. Então, assim, nós estamos ajuntando. Eu estou vendo que todo mundo, todos os vereadores estão partindo com os deputados, partindo para a questão da educação. É uma necessidade que o investimento da educação esse ano mude nosso município. Presidente, acaba a gente lembrando algumas coisas importantes nas discussões, e principalmente de educação, se torna a discussão positiva. E quando fala da estrutura, né, tocou num ponto importante. Nossos professores, a gente tem acompanhado, para fazer o próprio planejamento dele, ele usa o equipamento dele. No começo do ano passado, eu falava com o secretário para comprar computador, Jorge Teixeira, outros municípios, compraram notebooks e distribuíram para os professores, deram até impressora. Então, assim, eu não vejo a gente tão distante dessa realidade, falta um pouco de humanismo, de atenção mesmo para esses servidores. O vereador Leandro apresenta aqui a questão, né, do IDEB, é verdade, só que nós precisamos também investir no profissional. A gente não pode virar as costas para o profissional, não dá condições de trabalho. É a mesma coisa você contratar um camarada para ir carpir na sua terra e não dar o equipamento para ele chegar de mão banando lá, entende? Então a gente precisa de dar essas condições. E essas são as dificuldades que a gente tem percebido. Vocês verem, na administração do prefeito Zenildo, nós conseguimos investir em parceria com o Ministério da Educação em 2 quadras cobertas nos colégios, 82 e linha 11, até hoje não conseguiram concluir, entende? Então, assim, não se cadastrou mais nenhuma escola, e aí a desculpa hoje que a gente percebe é porque os terrenos não estão regularizados. E como que a gente conseguiu cadastrar naquele ano as escolas para conseguir isso aí? Se as escolas ainda têm uma internet mais ou menos, foi 2015, no Festival Nacional da Juventude, que nós conseguimos criar um TAC com o governo federal para liberar a internet gratuita para as escolas em parceria com o governo federal. Então, veja bem, nós estamos bem distante dessa realidade, presidente. E é que nem o senhor disse, as cobranças têm que sair por ano que vem. Nós falamos que dentro dos 90 dias, os secretários que não fluíssem, que a gente ia ter que chamar a atenção e tentar mudar. Mas não aconteceu isso. Então, o ano que vem, ou seja, passou os 12 meses, né? Então, nós precisamos, e a preocupação do ano que vem é bem maior, que nem o senhor já apresentou. São 19 milhões, não puxou ninguém, não fez nada praticamente, e essas dificuldades para o ano que vem serão muito maior ainda. Mas o que a gente precisa aqui é ter essa consciência, né, que os nossos profissionais, eles são desfavorecidos com esses equipamentos. Se não der condições, a gente dificilmente consegue alavancar essas notas melhores dentro do município. Só para entendimento, os 19 milhões que eu falei de folha, ele tem a porcentagem do Fundeb também, que vem por superávit também, tá? Então não vai ficar de recurso livre 19 milhões, vai ficar um pouco menor. E um detalhe que eu esqueci também, que nós fizemos, o deputado Ismael colocou 100 mil reais para aquisição de tablet para os professores. O dinheiro já está na conta da prefeitura, já está para fazer a licitação, esses tablets já para os professores trabalhar no dia a dia ali, com vídeo aula, com fazer diário, essas coisas. Os professores acabam usando seus celulares e muitas vezes o celular nem tem uma qualidade assim. Então, também tem 100 mil reais que já está na conta da prefeitura para aquisição de
uns tablets, vai dar 100 e poucos tablets para os professores. Alguém mais quer fazer alguma discussão? Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Antônio Correia. Favorável. Alemão. Favorável. Selma Mesa Barba. Favorável. Edmar Crispim. Favorável. Fabiano Esteves. Favorável. Genivaldo Martins, favorável. Leandro do Carmo. Favorável. Remi Cardoso. Favorável. Guigui. Favorável. Valmir do Sindicato. Depois das discussões e do presidente aí, o vereador Toninho tem que convencer aí em votar favorável. O Ailton Marcos. Favorável. Declaro o orçamento aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. E assim, a gente muitas vezes faz brincadeira, mas o que nós precisamos agora é cobrar do Poder Executivo a execução. Nosso trabalho da Câmara nós estamos fazendo da melhor maneira, com a maior rapidez possível. Esse, igual eu falei, esse ano é um ano atípico? Sim, mas o ano que vem acabou, se Deus quiser. É para cima, né? Igual o vereador Guigui sempre fala, para cima. Só queria já convidar os senhores vereadores para se atentarem, tá, vereador? Se atentarem. O prefeito está solicitando uma extraordinária para quinta-feira. Então, esses projetos têm que chegar hoje até às 11 horas e os pareceres das comissões nos projetos que forem entrar. Um desses projetos é o teste seletivo da educação, que está na nossa Procuradoria Jurídica. Aí eu só queria que as comissões pudessem segurar um pouquinho, dar uma analisada para saber como é que está, o que pode ir, o que não pode, tá? Aí o que tiver parecer na quinta a gente vota. Aí depois só o ano que vem. Sim, vereador? Só para complementar a questão do orçamento que já foi votado, eu quero deixar bem claro a todos os vereadores que eu tenho uma admiração muito grande pelo vereador Valmir. Eu tenho o acompanhado na questão da cobrança e ele é sempre ferrenho na cobrança. E lembrar a cada um de nós que quando a gente foi candidato para vir representar o povo, a gente foi candidato para um cargo de fiscal. Fiscal, ninguém gosta de fiscal. Secretário nenhum gosta de fiscal. Não pensa vocês que prefeito gosta de fiscal, porque você sempre que vai atrás vai encontrar alguma coisa que não deveria estar acontecendo daquela maneira. Então eu queria convidar aos amigos para que no próximo ano a gente vamos cuidar mais da máquina pública, porque vazamento tem demais da conta. E é um compromisso que a gente fez com o povo. E eu acredito que a gente não pode baixar a cabeça e ficar fingindo de morto, que nada está acontecendo, que está tudo bem. Dar o voto favorável é muito bonito, é muito bom, né? Não contrariar ninguém. Mas será que é isso mesmo que o povo nos elegeu para poder fazer? Então fica aqui só o convite para os amigos, para que no próximo ano a gente possa dar uma resposta maior à nossa sociedade. Olha, vereador, engraçado, né? O povo, quando acontece qualquer coisa, o primeiro que leva o pau é o vereador. Então nós temos que fazer nosso trabalho, igual o vereador disse, que é cobrar. Entendeu? Nós precisamos de cobrar, porque nós somos cobrados 24 horas. E outra, não cobra só um, não, cobra todos. Cobra todo mundo. E aqui só, presidente, se o senhor esclarecesse aí questão das extras, né? Nós vemos aí que tivemos a sessão, né? Ontem, hoje uma extra, já uma programação aí prevista para quinta. Muitas vezes, só esclarecer a população que nos acompanha, que ainda tem hoje alguém que entende, como era antigamente, que essas sessões de extras têm uma recuperação aí de financeiro ao vereador. Então eu gostaria aqui, diante disso, esclarecer a população que não existe isso. Isso aqui é competência, é responsabilidade, e o povo entender que apesar da última sessão que nós teve, não deu tempo, tem projeto para se trabalhar, para se aprovar, e aí está nós já fazendo, né, continuando aí. Então nós pode acontecer de extra aqui, nós ter 2, 3, 10 extra, mas isso é responsabilidade nossa, é compromisso, e não vamos deixar de votar os projetos de importância para que venha atender a população. Então só esclarecendo aí, e estamos aí para trabalhar.
Vereador, é verdade, a gente esqueceu desse detalhe, não tem pagamento para vereador para fazer extra não. Esse é o nosso trabalho, nós já ganhamos para isso. Tá? Não se preocupa não, vereador Antoninho. O ano passado nós acabamos de votar o orçamento de janeiro, nós já estávamos fazendo extra para votar remanejamento. Verdade. E também a gente é sabedores que durante essa semana se fecha os orçamentos. Aqui na Câmara também a gente vai precisar de algum remanejamento, porque você coloca num elemento exposto, tem que tirar daquele, tem que ajustar. É lamentável, no poder público ele tem esses erros aí. Pessoal, não havendo mais discussão e nem matérias a ser votadas, invocando a proteção de Deus, essa presidência encerra os trabalhos de hoje. Tenha todos um bom dia, uma semana abençoada e vamos em frente.